lata, tentando mudar o assunto, porque sabe que a agenda é negativa, tentando, obviamente, escapar do Vorcaro, e mesmo assim não funcionou, não pegou bem, nem para o público neném e nem para Não, qualquer pessoa que veja não uma seja um coisa, fanático bolsonarista. o Alice, a gente tem o vídeo aí da correspondente do UOL. Veja, a Mariana Sanches é uma jornalista correspondente do UOL nos Estados Unidos, aliás, em Washington, e ela naturalmente participou da cobertura ontem do assunto e tudo, e hoje ela gravou um vídeo que está no UOL, onde ela fala que o Trump, até num certo momento, depois da selfie, eles sentaram rapidamente ali numa cadeira, trocaram umas ideias ali, conversaram. O Trump ainda começou a conversa perguntando: como é que está seu pai? E a família? Como é que está passando por isso tudo? E aí depois o Trump começou a falar sobre as construções que ele estava fazendo, a ampliação da Casa Branca, o novo salão de festas. Aí depois começou a falar da guerra do Irã, que é isso que, na verdade, ocupa a cabeça dele, e com razão, porque está dando uma série de problemas para ele também. E aí teve até um momento, e é sobre isso que fala a Mariana Sanches, que o Lula, que o Trump simplesmente perguntou pro Flávio: "E aí, o Lula, como é que tá? Como é que ele tá? Não sei o quê". Solta aí esse vídeo. E aí, segundo os interlocutores com quem eu conversei, o Trump teria dito que o Lula aparentava ser muito velho, mas que quando ele falava e agia, ele passava uma impressão diferente, de uma pessoa muito dinâmica e de uma pessoa muito esperta. Portanto, Donald Trump fez elogios a Lula diante de Flávio Bolsonaro. Foi isso que aconteceu. E, além disso, nesse momento, né, eles disseram que o Lula é mentiroso, né? A resposta do Flávio e dos seus acompanhantes foi dizer que o Lula mente muito e tal, mas que Trump parece ter sustentado uma impressão positiva do presidente brasileiro, que é o principal adversário na corrida eleitoral de Flávio Bolsonaro, né? Então eles perceberam, por exemplo, que quando o Flávio falava sobre a criação de uma coalizão política, de tentar fazer uma maioria no Senado, o Trump dispersava, assim. O assunto que ele queria saber era se os irmãos Valente do jiu-jitsu brasileiro eram bonitões de verdade e se... Eu juro. E se por acaso eles eram próximos ali do Figueiredo, e de fato o Figueiredo sim tem proximidade com um deles, inclusive. Queria saber se a Gisele Bündchen era próxima deles, enfim. O Trump queria entender um pouco do social ali também. Perguntou sobre o Jair Bolsonaro, de fato esse foi um assunto relevante, quis saber da saúde do Jair, quis saber quanto tempo o Jair ficou efetivamente preso. E aí, claro, imediatamente ele remete a si próprio, né? Falou, não, eu tinha certeza que o Jair ia ser perseguido, como eu fui, porque eu, na verdade, ganhei as eleições de 2020, começou a repetir. Muito bem, quer dizer, o Trump estava aí, é uma reunião social, o cara pediu para Ele fazer bateu um uma selfie papinho, com não era nem ele. reunião. Ele recebeu para Claro, tirar uma claro. foto e trocou uma ideia. Mas Trocou o uma seu ideia. Flávio Bolsonaro tenta vender quase que como. Aliás, tem uma frase dele ontem: olha, eu me Ele senti inventou que foi muito. convidado pela Casa Branca e não foi, né? Então, assim, não Não, teve foi reunião. cavada. Essa selfie foi lobby dos Bolsonaros, Mas é dos irmãos incrível que as duas fotos são Bolsonaro. iguais, né? O Trump, ele tá com o mesmo sorriso, mesma gravata, mesma mão, mesma manga, mesma posição na cadeira, a ponto da cadeira ter o mesmo desenho nas duas fotos. Por isso que surgiu uma teoria da conspiração na internet que pelo menos uma dessas fotos era fake. Não é possível que as duas são reais, porque são idênticas. Olha isso. A mão, olha a cadeira, três buracos atrás. Não, os jornais brasileiros, porque é o seguinte. Olha lá, igual, igual. A Pode Casa ser, Branca não mas é uma deixou, coincidência. peraí, a Casa Branca não deixou que entrasse a imprensa para assistir o encontro dos dois. Não deixou, não deixa a imprensa americana, seja de qualquer país, entrar, a não ser quando é um encontro de chefes de Estado, de autoridades e tudo, não de um turista qualquer
que levou um chá de cadeira fantástico, como o Flávio levou, ficou lá esperando ser convocado, não sei o quê, papapá. Aí não tinha o que fazer, começou a passear para olhar as fotos dos presidentes americanos na parede, não sei o quê. Aí, num certo momento, como uma charge que eu vi há pouco, alguém chegou e disse: entra, mas é rapidinho. Aí entrou, fez a foto. Os jornais brasileiros ficaram tão inseguros hoje, os grandes jornais, que se você for ver lá, tá sempre posto assim, foto de divulgação. Por quê? Porque é foto divulgada por quem se interessava por ela, no caso o Flávio, o Eduardo, não importa. Foto divulgação. Primeiro porque os jornais não tinham seus próprios fotógrafos lá, ou se tinham, eles não puderam entrar para fotografar. Depois porque tem essa coisa tão, vamos dizer, tão tão artificial ou tão pouco natural, que é essa pose aí deles, não sei o quê, papapá, que muita gente aqui dentro dos grandes jornais ficou: "Porra, será que isso aí não é inteligência artificial?" Porque em matéria dos Bolsonaro você espera qualquer coisa. Vou já mostrar uma outra coisa aqui, até para servir de exemplo. Aliás, vamos mostrar logo, porque não dá. Bom, o seu Flávio vai chegar aí, vai voltar, vai continuar com os problemas que tinha. O senhor Tarcísio de Freitas, mesmo governador de São Paulo, voltou a repetir. Hoje, voltou a cobrar explicações do Flávio. Solta aí o Tarcísio de Freitas cobrando explicações do Flávio. Hoje, depois da selfie. Candidato à presidência da República, né? E isso é o cargo mais importante do Brasil, ou seja, ele está querendo assumir uma posição de liderança nacional. E aí é natural que ele converse com outros chefes de Estado, com outros líderes internacionais, outros líderes mundiais. E, obviamente, falar com o presidente dos Estados Unidos é extremamente saudável. Eu espero que ele tenha sucesso aí nessa visita dele. E, como eu falei, eu acho que tem muitas questões que ele mesmo precisa explicar, né? Eu acho que a população está vendo aí esse escândalo do Banco Master, que é uma coisa que agride a sociedade como um todo. Isso deixa a sociedade em alerta e aí tudo tem que ser muito bem explicado. Por que o Tarcísio, depois do encontro da selfie do Flávio com o Trump, ainda diz que o Flávio tem que se explicar? Ele está falando de se explicar em relação a essa questão do Vorcaro, do Banco Master. Por quê? Ele acha que as explicações dadas pelo Flávio não foram bastantes, não foram satisfatórias? É isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo. O Flávio ontem, aliás, na abertura para os jornalistas de perguntas feitas numa casa de eventos, aquele lugar ali é tão luxuoso que muita gente achou: deve ser alguma sala lá na Casa Branca que cederam para fazer essa entrevista. Não! Foram embora da Casa Branca e foram para uma casa de eventos, onde alugaram essa sala para dar essa coletiva. E antes de começar a coletiva, um membro da equipe do Flávio, eu desconfio que tenha sido o seu Paulo Figueiredo, avisou logo à imprensa: olha, nada de perguntas sobre outros assuntos. Só admitiremos perguntas sobre o que aconteceu aqui nesse encontro com o presidente Trump. Aí o primeiro repórter: além do que, o senhor Paulo Figueiredo, lembra ali isso com razão, ainda estava escalando quem ia perguntar, porque ali tinha alguns convidados dos próprios Bolsonaro para fazer pergunta a favor. E tinha outros da imprensa brasileira independentes. Então, ele queria escolher. E aí depois ele deu logo esse aviso: só se fala, só se pergunta sobre o que aconteceu aqui. Aí o primeiro a perguntar perguntou sobre o caso Vorcaro. Aí o Flávio disse logo lá: olha, eu não vou falar sobre outros assuntos, porque esse caso, para mim, acabou. Não existe mais. Eu já dei todas as explicações devidas e não voltarei a este assunto. Ele mesmo tinha prometido mostrar o contrato para financiamento do filme.
pediu um prazo de 30 dias para fazer isso. O Tarcísio vem agora e cobra explicações. Portanto, não tem como o Flávio fugir desse assunto e não vai conseguir fugir. A Uma não das ser... suspeitas, ele quer fugir de explicar esse dinheiro, porque uma das suspeitas é que esse dinheiro foi abastecer a vida do irmão nos States, a E vida de... aí, E e quem aí esteve vão... atrás de Eduardo Bolsonaro batendo na porta da casa dele para